você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe muito. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. A Bíblia ela nos fala sobre homens corajosos, homens valentes, homens que têm o Espírito de Deus agindo em si. Vamos ver logo após a vinheta. Na Bíblia que me chama muita atenção, que são os valentes de Davi. Vamos ver o nosso tema de hoje? Benaia, um valente de Davi e também matador de leão. A gente pensa em Davi matando leão, mas também a gente lembra de Sansão matando leão e Benaia. Benaia é um homem que também matou leão. Nosso texto base está em 1 Crônicas, capítulo 11, verso 24. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles três poderosos, valentes, corajosos. Davi, ele tinha muitos homens valentes. Ele tinha um exército, mas no começo era até um exército não muito grande. E olha, eram homens de reconhecimento. Ele tinha os 30, chamado os 30. Ele tinha que também, esses 30, era chamado de valentes de Davi. E esses homens, eles apoiavam Davi. Eles apoiavam Davi até Davi ter sido coroado rei. E sabe depois o que eles fizeram? Continuaram apoiando. Eles foram fiéis a Davi. E olha, dentre esses 30, 3 se destacam muito. Que sabe quem é? Samá. Inclusive nós temos um vídeo sobre ele. Eleazar e José de Bassebete. E aí, o quarto, Benaia, 1 Crônicas 11:10. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Os valentes de Davi eram homens corajosos, eram homens destemidos, mas a gente vê que eram homens que muitas vezes, alguns principalmente tinham uma intimidade muito grande com Deus, mas os valentes de Davi, além deles serem corajosos, valorosos, destemidos, eles eram temidos pelo povo. Vamos ver, 2 Samuel 17, 8 e 10. Disse mais Uzai, olha para você entender. Bem conheces tu a teu pai. Uzai, para a gente abrir um parênteses, para você entender o contexto, ele está dando conselho a Absalão, filho de Davi. E olha só, Absalão tinha tomado o reino e Davi tinha fugido. Olha que tremendo. Inclusive, Davi estava fugindo, mas os valentes de Davi estavam com ele. Tá? Olha que tremendo como eles eram obedientes a Davi. E Uzai, ele fala assim, bem, conheces tu a teu pai e a seus homens que são valorosos. Porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso. E homens valentes, os que estão com ele. Uma coisa que Deus me chamou muita atenção é que quando Uzai ele dá esse conselho ao rei Absalão, filho de Davi, ele pensa justamente numa estratégia de como frustrar os planos de Absalão em matar a Davi. E olha, os valentes de Davi eram homens que, além de ser temido pelos povos, como a gente viu aqui Uzai falando para Absalão, também eles eram homens que estavam sempre prontos para a batalha. Eles eram homens fortes, eles eram homens ágeis. Vamos abrir um parênteses de novo? Nós somos o exército de Deus aqui na terra. Será que nós estamos prontos, preparados para a batalha? Será que nós somos considerados pessoas fortes, pessoas ágeis? Olha como nós precisamos aprender com estes homens. Olha como nós precisamos aprender a ter intimidade com Deus, porque é Deus que nos fortalece. Então vamos ver esses valentes ágeis, fortes e sempre preparados para a batalha. 1 Crônicas 12:8. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Olha a comparação desses homens, a força desses homens, a coragem desses homens. Eram tidos bravos, fortes,
como um leão. Em compensação, espertinho, espertinho, como a gazela no monte. Aí nós olhamos novamente para nós, como nós precisamos nos fortalecer no Senhor, como nós precisamos de ter estratégias vindas do Senhor, para que possamos, como soldados de Cristo, estarmos sempre prontos para a batalha e não sermos envergonhados pelas pessoas. Benaia, esse soldado, esse valente, esse homem corajoso, ele tem o significado, seu nome do Senhor tem construído, e realmente ele foi um homem criado pelo pai dele, pelo sacerdote Joiada, e ele foi um homem que foi construído no Senhor, ele era um homem que temia ao Senhor. Joiada, o pai de Benaia, era um sacerdote, mas ele também era muito valoroso, ele era valente, e Benaia, olha só, ele aprendeu muito com o pai dele. 1 Crônicas 27:5 diz assim: o terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Então nós vemos assim como nós precisamos ser valorosos, ser prudentes, temos temor ao Senhor para ensinarmos aos nossos filhos, para que os nossos filhos venham a ter um exemplo de quem eles devem seguir e não se iludirem com os falsos exemplos, com essas pessoas que o mundo oferece como herói. Nós somos servos do Senhor. Os nossos filhos têm exemplo, porque nós seguimos o exemplo de Cristo. E nós precisamos passar o exemplo de Cristo para os nossos filhos. E o temor que Benaia tinha, ele aprendeu com quem? Com o pai dele. O temor a Deus é essencial na vida do ser humano. Vamos ver Deuteronômio 8:6, que diz assim: obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. É muito importante andar nos caminhos do Senhor. Salmo 128:1 fala assim: olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Eu preciso temer ao Senhor cada vez mais, porque o temor ao Senhor é o princípio do saber. Benaia tinha 2 filhos. Ele tinha um filho que se chamava Amizabade, inclusive esse filho seguia os passos dele, e Joiada. 1 Crônicas 27:6-34, fala assim: olha, este era Benaia, valente entre os 30. E sobre os 30, olha que tremendo, e na sua turma estava Amizabade, seu filho. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém, Joabe era o general do exército do rei. Nós vemos que Benaia, então ele tinha os 2 filhos, né? Inclusive Amizabade, que nome diferente, ele seguia os passos do pai, né? E já no caso de Joiada, filho dele, a gente não sabe porque eu não busquei mais informação sobre ele. Eu vou falar que a falha está em mim. Mas Benaia, ele era líder dos 30. Lembra dos valentes? Que tinha também como nome os 30? 1 Crônicas 27:6 diz assim, ó: esse Benaia foi guerreiro, chefe dos 30. Seu filho Amizabade estava encarregado da sua divisão. O filho dele auxiliava ele, o filho dele estava junto com ele. Como é bom um pai seguir os passos, no caso do pai dele, e no caso o filho dele seguindo os passos dele. É maravilhoso nós levarmos os nossos filhos a temer o Senhor. Benaia, ele era chefe da guarda real. Ele liderava os arqueiros, ele liderava os atiradores. Agora me fala, quantas vezes você ouviu uma pregação falando de um homem tão valoroso como Benaia? Segundo Samuel 20:23 diz assim, olha, Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Segundo os historiadores, e tem muita coerência, tanto queretitas como peletitas, eles não eram judeus, eles eram estrangeiros. E a arte deles, a habilidade deles, era ser arqueiros e atiradores. Benaia era um homem muito corajoso, um homem forte. 1 Crônicas 11:22. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzel e realizou grandes feitos. Eu quis trazer esse versículo para você entender. Foi um homem que realizou grandes tarefas. Ele fez grandes coisas para o exército, para o reinado. Ele fez para Davi. Ele matou 2 dos melhores guerreiros de Moabes. Para você ter uma base, esses 2 grandes, melhores guerreiros de Moabe, eles eram tidos como 2 grandes leões, 2 fortes leões. Então não foi qualquer homem que Benaia venceu. E fala assim, olha, num dia de neve ele desceu em uma cova e matou um leão.
Aí, no caso, esse leão já é o leão animal. Esses homens, eu fico impressionada como eles buscavam força em Deus, como eles eram usados por Deus, porque era o nome de Deus que era glorificado. E quando a gente vê nesse versículo, ele desceu numa cova e matou um leão, não era qualquer um, é o terceiro que eu vejo na Bíblia que fala que matou um leão. Agora nós paramos um pouquinho, como soldados de Cristo que nós somos, quantos leões, e não é leão animal não, como nesse caso, se levantam contra nós? Quantas pessoas o inimigo das nossas almas usa para estar nos ferindo? E ao invés de nós resistirmos, a gente fica com medo, a gente fica triste e a gente acaba até se afastando de Deus. E ao contrário, é o leão, esses leões que rugem contra nós, que nós temos que enfrentá-los no temor, no poder e na sabedoria de Deus. E olha, é Deus que nos faz forte, é Deus que nos faz destemidos. E a gente vê no caso, Benaia, ele matou esse animal feroz, que era animal mesmo. Não sei se ele entrou lá na caverna porque estava frio, muito frio, e ele queria se esquentar, ou se realmente ele sabia que lá naquela caverna tinha um leão e ele foi lá e enfrentou esse leão. Mas uma coisa eu sei, nesta atitude mostra que ele era um homem de coragem. E a gente olha para nós, não vivemos tempo de ficarmos melindrosos. Nós estamos vivendo tempo de ser cheios do Espírito Santo e enfrentar esses leões que vêm contra nós. E olha, pode ter certeza que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Mas também não foi só isso não. Benaia, ele matou um grande guerreiro egípcio. Sabe com quê? Com um cajado. Segundo Samuel 23 e 21. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém, ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esse guerreiro, esse homem de respeito, esse egípcio, ele era um homem de aproximadamente 2,40 m, ele era um homem muito alto. Em algumas versões, ou alguns historiadores trazem que era até como se fosse um gigante, porque não era só a questão da altura, era a questão da força, a questão da estratégia. Esse grande gigante aí, esse egípcio, ele era tão respeitado lá no Egito que todo mundo temia ele. E Benaia, o que ele tinha na mão? Simplesmente um cajado. Deus ele nos traz que muitas pessoas ficam idealizando para entrar numa guerra. É lógico, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que estar sempre no Senhor. Eu nunca posso sair do Senhor, porque na hora o Senhor dá vitória. Então, quando nós vemos esse exemplo de Benaia, eu fico atenta, sabe por quê? Porque tem horas que não dá tempo e eu preciso estar pronta, eu preciso estar fortalecida no Senhor para enfrentar aqueles que vêm contra mim. Aqueles que vêm contra mim, mas não é contra eu, Shirley, assim, não, mas é contra as coisas de Deus. E nós precisamos estar sempre alicerçados na palavra. Cajado é aquilo que conduz, cajado é aquilo que liberta, cajado é aquilo que vai mostrar que nem sempre eu vou estar com tempo para pensar, para fazer alguma idealização. Mas o que vier na minha mão, o que vem na tua mão para fazer, faça. Sabe por quê? Porque maior é o que está contigo do que o que está com os outros. E Benaia era um homem de valor. Segundo Samuel 23 e 20 fala assim, Benaias, filho de Joiada, homem de valor, rico em façanhas, originário de Cabizel. Homem rico em façanhas, realizou grandes feitos, mas o principal, ele era um homem fiel a Deus. Ele também era um homem fiel a Davi. Davi, para você ter uma base, ele tinha tanta consideração com Benaia que em tudo Davi tinha essa certeza que ele podia contar com Benaia. Certa vez, Adonias, o filho mais velho de Davi, ele se proclamou rei em Israel. Não foi só de Salom não, teve Adonias também. Mas enquanto Davi era vivo, lá no finalzinho da vida de Davi, tá? Os valentes de Davi, eles estavam com ele, eles permaneceram fiéis e Benaia estava sempre junto. Quando Adonias se proclamou rei, Davi soube, através da mãe de Salomão, Betseba,
E Davi teve uma estratégia, mas vamos ver 1 Reis 1:8. Diz assim, ó, porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. É lindo isso. Nós temos que estar com pessoas que servem a Deus, com pessoas que temem a Deus. Nós temos que estar fora de rebelião, fora de confusão. Lembra do estudo anterior? Nós temos que ser pacificadores? Então, e Benaia, ele era um homem de confiança do rei Davi. Ele não foi atrás de Adonias. Ao contrário, ele fez aquilo que Davi mandou ele fazer. 1 Reis 1:32 e 33, a gente ainda vê um pouquinho dessa parte. E disse o rei Davi, chamai-me a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. Olha que homem de confiança de Davi. E eles entraram à presença do rei, e o rei lhes disse, tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula, que é minha, e levai-o a Guiom. É interessante que a mula, é interessante, né? Porque hoje a gente nem vê quase um animal assim. Só que a gente vê que Salomão, quando ele fosse colocado em cima da mula de Davi, era como se ele fosse colocado em cima do trono de Davi. Era muito importante essa atitude que o rei Davi estava orientando, tá, Benaia a fazer. E a gente viu que ele fez, ele é um homem obediente. 1 Reis 1:36 e 38. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse, amém, assim o diga o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor Deus foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi e o levaram a Guiom. Agora você imagina, estava tendo uma conspiração, e aonde eles estavam nessa conspiração, falando que Adonias era o rei de Israel, e aí simplesmente Davi tem essa estratégia, e quando isso aconteceu, o povo ficou confuso, sabe? Tem muitas pessoas que elas ficam entristecidas porque elas não são chamadas, não são convidadas para eventos, para festinhas, mas você sabe por que Benaias, ele pôde ir, seguir esse conselho, seguir essa orientação, porque não demorou muito não, Davi morreu. Ele teve esse momento bacana com o rei Davi, porque ele não foi convidado para ir nessa festinha lá de Adonias, ele não foi, e isso fez toda a diferença na vida dele. Ele não foi convidado, sabe por quê? Porque ele era fiel a Deus, porque ele era fiel a Davi, porque ele evitava tudo aquilo que podia trazer confusão. Provérbios 28:20 diz assim, olha, o homem fiel gozará de abundantes bênçãos, realmente. O homem fiel é abençoado por Deus. E sabe o que aconteceu? O rei Salomão colocou Benaia como comandante-chefe do exército. 1 Reis 2:35. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. E a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Benaia, ele ficou simplesmente no lugar de Joabe. Ele alcançou, ele foi abençoado com maior honra na posição do exército. Benaia era um homem disposto a servir a Deus. Ele era um homem disposto a servir o rei. Deuteronômio 5:29 fala assim, olha, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me. É o Senhor falando, quem dera o homem, nós, tivéssemos disposição no coração para temer a Deus e para obedecer a todos os mandamentos de Deus. Assim tudo, olha a promessa do Senhor, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Que possamos estarmos sempre dispostos a obedecer, a servir o Senhor, que possamos estar sempre dispostos a fazermos aquilo que agrada a Deus. Vamos concluindo, Benaia, ele sempre estava no campo de batalha. E olha, ele usava aquilo que ele tinha na mão dele. Ele não dependia do outro. Ao contrário, era naquele momento, só tinha ele e ele, com o Espírito Santo, fazia uma grande obra. Eu paro para pensar, me faz lembrar muito que eu e que você, que nós estamos numa grande batalha. E a batalha é contra a carne. Não, não é contra a carne. É contra principados, é contra potestades. A Bíblia fala que é contra hostes espirituais da maldade. Mas nós temos dentro de nós o Espírito Santo.
Nós temos a presença do Senhor conosco nos dando vitória. Benaia nos mostra que nós podemos ser esquecidos pelos homens. Ele não foi convidado por Adonias para aquela grande festa, para aquele grande banquete, inclusive para aquela rebelião. Mas em compensação, o Senhor honrou ele. Como Deus sustentou ele nas batalhas, é o mesmo Deus que nos sustenta na batalha que nós travamos no dia a dia. Para concluir, o Salmo 115, verso 13 fala assim: Ele é o Senhor, abençoa os que temem. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. A gente não lembrava, eu vou ser sincera, eu não me lembrava de Benaia. Mas quando o Senhor me trouxe, eu falei: Senhor, como nós nos esquecemos de homens que foram tremendamente usados por Ti. Que o Senhor venha nos ajudar. E é interessante, enquanto eu digitava esse estudo, o Senhor mandava dizer para você: não dá para ser teimoso, não dá para ser rebelde. Nós temos que temer a Deus. Sabe por quê? É promessa do Senhor para você, porque foi Ele que mandou dizer. Porque se você for obediente a Ele, se você for temente a Ele, é Ele que vai fazer você ver uma grande obra, um grande agir dele na tua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Outra coisa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo sobre Samá, um grande valente de Davi, sobre o temor do Senhor, que é o princípio do saber, mas também eu quero deixar sobre raposas e raposinhas, para você ver quantas coisas podem ser usadas para nos atrapalhar. Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.